Bom, então eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. A gente vai dar início à nossa terceira reunião do semestre, né, do seminário permanente de História do Direito da UFC, e hoje a gente tem a honra de receber aqui o professor José Reinaldo de Lima Lopes, professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria do Direito da Universidade de São Paulo. Dispensa apresentações, né, então, mas eu queria ressaltar apenas, enfim, algumas coisas que eu acho que vale a pena serem colocadas, né. O professor José Reinaldo é dono de uma vasta e crescente obra, né, quer dizer, a cada ano o professor José Reinaldo nos brinda com um trabalho melhor do que o outro, né? Então é autor de obras que tem desde a proposta dos cursos, né? Eu ressalto aqui enfim, o seu curso, História do Direito, que fica escrito em coautoria com outros colegas, mas que é uma obra interessante por trazer fontes, é uma obra que ajuda muito, né, o trabalho de quem dá aula de História do Direito, porque traz fontes que não são tão facilmente encontradas e que estabelecem, enfim, acabam ajudando a estabelecer um diálogo, né, importante, né, com os discentes. Uma outra obra que não é exatamente um curso, mas que oferece um panorama tão amplo, né, que acaba sendo muito melhor do que muitos cursos, que é o Direito na História, que, enfim, sempre que os alunos perguntam, professor, quero começar a estudar a História do Direito, enfim, o que a gente pode ler, né? E as minhas recomendações são basicamente duas, né, de início: Cultura Jurídica Europeia, do Manuel Espanha, e o Direito na História. Então, são obras que, assim, que ajudam enfim, a dar um panorama com uma profundidade que não é muito comum. Além de muitos trabalhos monográficos extremamente importantes, citando alguns desses trabalhos sobre o Conselho de Estado, né, enfim, uma obra que ajudou a recuperar, enfim, enfim, uma instituição tão relevante. Uma outra obra sobre, em parceria, né, também, enfim, entre outros colegas, com André Slemmer, que já foi mencionado aqui agora há pouco, que já esteve no seminário aqui ano passado, sobre o Supremo Tribunal de Justiça, né? Obras que chegam também enfim, a períodos um pouco mais recentes, obras sobre a história do processo no século XIX, obras sobre a história da literatura jurídica brasileira na Primeira República, especialmente sobre naturalismo jurídico, que foi sua tese de titularidade, e para não deixar de citar aquela que eu diria a obra que eu mais gosto, né, e que é a obra de que muita gente mais gosta também, tenho certeza, e é por isso que seguramente estão aqui também, que é a obra As Palavras e a Lei, né, que foi uma obra, eu diria, pioneira, né, na história do direito do Brasil, uma obra que, inclusive, posso até falar, né, professor, que vai ser reeditada, né, em breve, né, vai ser reeditada em breve. Quando eu comentei com algumas pessoas, assim, foi uma alegria que você não pode imaginar, né, porque é uma obra, inclusive, de difícil acesso hoje, né, está esgotada há muito tempo, inclusive no mercado de livros usados, é uma obra também difícil de ser encontrada, né? Então, com certeza, essa segunda edição enfim, não só vai suprir a busca, né, pela obra, mas também vai renovar o interesse por ela. Então, além dessa vastíssima obra, vastíssima contribuição, eu queria dizer que quem me conhece sabe, eu sempre digo isso, e o próprio José Reinaldo sabe disso. Eu fui aluno do José Reinaldo no doutorado, na Universidade de São Paulo, e, enfim, ele foi talvez enfim, o maior modelo de professor de sala de aula que eu tive, né? Porque conseguia aliar, enfim, a profundidade do conhecimento enfim, com tratamento, uma preocupação com os discentes que não é absolutamente, não era tão comum, e eu talvez não, pelo menos com a qual eu não estava tão acostumado, né? Então, foi alguém que me inspirou muito, não só como pesquisador, mas também como professor. Então, para mim, é uma imensa alegria poder recebê-lo aqui, enfim, e dizer que o tempo é seu, estamos aqui para escutar pelo tempo que você precisar,
né? E, enfim, ao final a gente abre para as perguntas, enfim, mas eu queria registrar essa minha enorme felicidade por receber você aqui. Muito obrigado, Gustavo. É realmente uma alegria, mas também uma honra estar com todos os colegas, com você em particular, que eu conheço pessoalmente, e acho que o Fernando, que estava aqui, sumiu da minha tela, mas o Fernando, está aqui, o Fernando, que acho que nós nos conhecemos pessoalmente 2 anos atrás, num concurso lá em Salvador, não é isso, Fernando? Então, realmente é uma alegria, uma honra mesmo. Eu reputo o Gustavo como o melhor historiador do direito no Brasil, na sua geração, e realmente, como há uma distância de idade muito grande, né? Eu estava tentado a falar, uma grande promessa, não é uma promessa, já está realizado, né? É que a distância de idade me faz vê-lo ainda como um jovem, né? Mas é um pesquisador, um historiador maduro, e que já era muito maduro quando foi meu aluno e quando apresentou a sua tese. Então, é uma grande honra mesmo estar com vocês aqui. E, realmente, eu acho que uma coisa que você falou, Gustavo, talvez seja uma característica que eu tenha e que seja, de certa maneira, natural, mas também cultivada por mim, que é essa atenção com os alunos. Quer dizer, eu me vejo, sobretudo, como um professor, numa cadeia de tradição, de formação, e o que me interessa é que os alunos aproveitem mesmo, né? Os meus cursos e, eventualmente, os meus livros. Daí, essa minha dedicação também a algumas obras, como você mencionou, de caráter didático. E uma delas, eu fiquei muito contente de ouvir a sua opinião. Eu fiz exatamente pensando nessa possibilidade. É o curso de História do Direito, com meus 2 colegas aqui de São Paulo, o Rafael e o Tiago. A gente estava montando o curso da GV, né? Isso, portanto, tem, nessa altura, quase 20 anos. A gente estava montando o curso da GV, e eu dizia, eu aqui em São Paulo, 20 anos atrás, eu ainda tinha acesso a algum material. A internet não estava divulgada como está hoje, quer dizer, a gente não tinha as coisas digitalizadas como a gente tem hoje. E eu falei, mas e um colega que vá dar aula em outras regiões, que não tem uma biblioteca próxima, como a biblioteca da São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, para ter acesso? Os alunos não vão ter acesso. Eu falei, acho que a gente tem que dar, a gente não pode fazer história sem fontes. Então, a gente precisa dar, no mínimo, traduzir algumas coisas clássicas, trechos, para os alunos terem o contato com a fonte. Porque um iniciante, ele precisa ver a diferença de uma fonte do século XVII, XIV, seja lá o que for. Então, foi um pouco isso mesmo, e é assim que eu vejo, sobretudo, a minha função, né, desde muito tempo. E por isso que eu fico muito feliz e honrado, eu dizia, quando eu vejo um jovem que foi meu aluno, aproveitar talvez, esse incentivo que eu dei ao despertar o interesse e prosseguir a sua carreira e fazer coisas, como eu digo sempre para os meus jovens alunos, vocês vão fazer coisas muito melhores do que eu, no mínimo, né? Porque vocês vão partir já de um ponto novo. Eu, quando comecei a dar História do Direito, 30 anos atrás, a disciplina foi introduzida na Faculdade de Direito, pouco mais de 30 anos atrás, não havia nada. Não havia nada, né? E não havia com quem conversar. Um dos poucos era o Ayrton, que tinha sido aluno da Faculdade de Direito da USP, e foi para a Alemanha, e eu falava, Ayrton, você vai para a Alemanha, mas você estude alguma coisa que tenha a ver com a gente, né? E foi também a instrução que o Stolais, o orientador dele, falou, olha, pega alguma coisa aí que seja compatível com depois um prosseguimento, e foi o que ele fez. Mas, enfim, então eu fico muito honrado, e a minha conversa hoje vai ser um pouco uma explicação do que eu venho fazendo, do que eu quero fazer, do que eu acho que a gente pode fazer em História do Direito. Então, eu até preparei uns slides aqui, eu espero que não sejam cansativos, eu não sei se eu consigo apresentar sem a sua autorização, Gustavo, Eu acho que mas eu deixei consegue. aqui. Tem um botãozinho apresentar agora, eu acho que está liberado. Um PDF, deve ser esse aqui. É esse mesmo. Na verdade, é só o roteiro para a gente
para a gente ir acompanhando. Vocês conseguem ver? Acho que agora vai entrar. Entrou. O roteiro que eu estou me propondo a discutir com vocês hoje é relativamente curto. São 4 pontos que eu quero tratar, dos quais eu quero tratar, que é essa característica da disciplina jurídica e do ordenamento jurídico, que, na minha opinião, vão tornar a história do direito um pouco particular. Não é mais particular do que outras. Pensemos numa história da música, numa história da medicina e assim por diante, mas haverá algumas particularidades. O segundo ponto é quais os pontos de vista que a gente pode ter em história do direito. Não estou pensando ainda naquilo que eu vou tentar tratar como um terceiro ponto, que são os objetos de uma história do direito, na minha nomenclatura. E, finalmente, eu gostaria de tratar de 2 casos exemplares, são casos que marcaram a minha carreira, né? Então, a primeira coisa é tratar do direito, da história do direito, a partir de uma certa concepção do direito, uma certa concepção de direito que eu adoto, assim como outros teóricos do direito do século XXI e do final do século XX, né? O primeiro ponto é que o direito é um fenômeno institucional. É um fenômeno institucional, e eu gosto muito de usar uma expressão de um filósofo norte-americano, John Searle, que fala: esses fenômenos institucionais, eles são ontologicamente subjetivos. Eles só existem porque há sujeitos que os produzem. E eles são, no entanto, epistemologicamente objetivos, né? Como a língua. A língua só existe porque nós a produzimos, nós a falamos, nós a conservamos, mas ela é objetiva. Há um jeito de falar português, o português existe realmente, e o português existe como língua, independentemente da maneira que eu gostaria que ele fosse, que ele existisse. Então, é epistemologicamente objetivo. Eu acho que o direito comparte isso. Quer dizer, o direito é um produto humano, seguramente, é por isso que ele tem também uma espécie de história, mas ele é objetivo. E eu acho que a minha curiosidade por essa objetividade do direito que me levou à história, que me mantém na história. Porque se ele é um produto dos sujeitos, qual é a sua característica, uma vez produzido pelos sujeitos? Então, a história do direito, eu acho que depende sempre da maneira como nós, historiadores, concebemos esse objeto, que é o direito, e precisamos ter consciência de que esse objeto existe porque as pessoas o concebem de uma determinada maneira. Isso me sugere essa ideia de que não é possível fazer uma história do direito completamente desligada de uma história do pensamento jurídico. A história do direito é sempre a história de uma maneira de conceber o direito. É uma maneira de pensar o direito. Então, assim como o direito só existe dependendo de como nós o concebemos, a história do direito depende de nós sermos sensíveis a essa forma de pensamento. E um segundo ponto característico e herdeiro, ou derivado desse, é que a história do direito depende de nós conhecermos minimamente esses pontos de partida do direito. Mesmo que esses pontos de partida se alterem ao longo da história, eu tenho que pressupô-los como pontos de partida. Eu costumo também dizer aqui em São Paulo, nas minhas aulas, meus alunos, eu não sou capaz de fazer uma boa história do direito se eu também não conhecer o direito propriamente, ou num certo nível, pelo menos. Da mesma maneira que eu não seria capaz de fazer uma história da matemática se eu não tivesse ideias da matemática. Ou se eu não seria capaz de fazer uma história da música se eu não tivesse ideias sobre a música, sobre as diferentes teorias, as diferentes formas musicais e assim por diante. Isso vai acontecer com o direito. Daí, para mim, a importância da teoria do direito na história do direito, né? É um ponto de partida, digamos, né? Outra coisa importante é que na tradição ocidental, eu estou ressaltando coisas que todo mundo sabe, eu só estou encadeando isso aqui para mostrar
por que que eu acho que a gente deve mesmo fazer história do direito ligada a uma teoria do direito, ou uma história também do pensamento, eu vou falar isso daqui a pouco, né? Porque, ao longo da história, o direito vem sendo ensinado, ele é uma técnica, uma profissão, uma arte, e toda técnica, toda arte da profissão tem a sua história, não é? A história da literatura, a história da medicina, são todas histórias que pressupõem uma certa unidade de sentido, como o direito pressupõe uma certa unidade de sentido. Essa unidade de sentido, essa é a minha tese, ela vai mudar ao longo da história. Mas a cada vez que eu vou à história, eu preciso perceber qual é a unidade que eles têm. Isso aparece muitas vezes, de maneira talvez privilegiada, no ensino do direito, na escola de direito, na maneira de organizar o currículo, na maneira de organizar o próprio ensino, e assim por diante. Então, o ensino do direito, a escola de direito, a educação jurídica, é um dos lugares privilegiados para eu verificar a concepção de direito, né? Então, eu preciso ir, como fez o Gustavo na tese dele de doutorado, à literatura jurídica, à produção, aos gêneros literários e assim por diante, né? Depois, acho também que uma teoria do direito, uma reflexão teórica sobre o próprio direito, me ajuda a fazer história, porque me ajuda a distinguir níveis em que eu vou fazer essa história, né? Por exemplo, eu tenho um nível que é um nível no qual mais ou menos eu me mantive durante um tempo, que é o nível da concepção do direito, como um todo. Qual é a ideia que os juristas fazem da sua prática, né? Uma dessas ideias fundamentais, uma ideia dos séculos medievais, é que o direito é uma parte da moral. Portanto, saber direito é dominar também a filosofia moral. Isso vai durar até o século XVIII, na minha opinião. Enfim, com diferenças, mas é por onde eu acho que a gente caminhou. Então, esse é um primeiro nível, né? Eu posso pensar, assim, numa história do direito que seja uma história dessa concepção do direito. Mas eu posso pensar também a história do direito como sendo a história de uma concepção mais restrita, que não é essa concepção, digamos, tão conceitual do direito, mas pode ser uma concepção que unifica um direito positivo, um ordenamento jurídico, né? E pode ser também uma concepção que diz respeito não a um ordenamento todo, mas a uma parte do ordenamento, a alguma instituição, né? Então, acho que são níveis diferentes, digamos, de abstração ou de generalidade, e isso o pensamento jurídico estrutura tradicionalmente, né? Como matérias, digamos, ou zonas da filosofia do direito, zonas das teorias gerais ou dogmáticas, né? E zonas da aplicação do direito. Ora, por tudo isso, eu acho que fazer história do direito assim requer da gente uma convergência com as teorias do direito, mas simultaneamente com a prática do direito. Um resumo desse primeiro ponto é: não há prática jurídica sem reflexão jurídica. Eu posso até, enfim, como acadêmico, como participante de uma certa tradição de rigor no pensamento jurídico e assim por diante, achar que o direito, como eu acho claramente, o direito feito nos tribunais brasileiros é de uma qualidade inferior. Acho que os nossos tribunais são de qualidade inferior do ponto de vista intelectual. Mas, como historiador, essa qualidade que eu reputo inferior dos tribunais, né, que constitui a prática jurídica brasileira. Então, as pessoas facilmente no Brasil acham que direito é blá, 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 que é tudo igual, que é tudo indiferente, que o direito pode, na verdade, é uma mistificação. Por que nós temos uma concepção assim tão generalizada? Da maneira como nós praticamos o direito. Então, a prática jurídica e o pensamento jurídico se casam. O segundo ponto é esse das histórias do direito. Vamos ver se eu consigo
mostrar o outro slide. Bom, isso foi o que eu acabei de falar, o caráter institucional, perguntas, o que é o direito? É uma pergunta conceitual. E eu posso fazer uma história das respostas que foram dadas a essa pergunta. Qual é o conceito de direito? Eu também posso fazer uma história dessa outra pergunta, como é um determinado direito? Como é um ordenamento? Por exemplo, aquele livro do Espanha, Como Juristas Viam o Mundo, que abrange um período longo, mas um período unificado, digamos, do Ancião Regime, do Antigo Regime, é a história de um ordenamento, não é a história... vejam, quando a gente lê o Espanha, isso é muito claro. Quer dizer, para eu fazer a história daquele direito, há por trás histórias de concepções do direito, né? Uma delas vai ser hegemônica, mas outras podem aparecer aqui e ali. Então, uma pergunta, o que é o direito? A pergunta, como é um determinado direito? E uma terceira pergunta, qual é o direito num caso em particular? Essa terceira pergunta, eu acho que ela aparece muito em alguns trabalhos que são, talvez, a gente chamaria de microhistória, esses trabalhos de leitura de processos e assim por diante, eles estão procurando uma coisa mais direta, que é qual é o direito que se aplicava, como se fazia isso e assim por diante, né? E, finalmente, isso que eu acabei de dizer, né, para esse primeiro bloco, acho que é uma convergência, é uma história convergente de pensamento, de decisão e meios de ação, né? Eu acho que isso é que vai fazer, que compõe o campo da história do direito. Eu acho que é muito difícil cada um de nós fazer tudo isso. Então, são várias coisas que vários colegas estão fazendo. Uns estão se concentrando numa, outros estão se concentrando noutra, mas todas elas, esse é o meu ponto, pressupõem uma certa preocupação ou cuidado com o que as pessoas pensam, o conceito de direito, por exemplo, né? Eu me dediquei um pouco a isso, justamente porque eu falava, se eu não tiver isso, eu não consigo fazer uma boa história. O segundo ponto é esse, as histórias do direito e os vários pontos de vista. Eu acho que um primeiro ponto de vista, perfeitamente válido, eu chamaria aqui, estou chamando aqui, isso aqui não é nenhum consenso acadêmico, né, mas é a minha organização, é uma história factual de um determinado direito. Eu posso ir buscar, num determinado direito, os seus respectivos institutos, o seu próprio desenvolvimento. É uma história que pode ser episódica, evenementiel, de algum direito nacional. Não há nenhum problema com isso, é uma dimensão, é uma forma de fazer história do direito. Alguns, por exemplo, no século XIX, uma forma comum de fazer isso era uma história, era uma espécie de cronologia das fontes. Eu diria que alguém como Cândido Mendes de Almeida ou José Isidoro Martins Júnior estavam nisso, eles faziam uma história que eu estou chamando de factual, eles precisavam desses fatos, que são os grandes monumentos legislativos, né, para fazer uma história do ordenamento brasileiro, é isso que está interessando a eles. É claro que o Cândido Mendes se interessava de uma determinada maneira, conhecia uma longa tradição, mas é uma maneira de fazer história. E hoje nós podemos continuar a fazer isso. Tem um historiador francês que faz isso, à moda do século XX, muito mais elaborado para nós do que o José Isidoro Martins Júnior, mas talvez seja um exemplar, pelo menos numa fase da sua carreira, aquele francês, o Jean-Louis Alperin, que se dedicou um pouco à história dos códigos, do Código Civil e assim por diante. É uma espécie de história que pode, no século XX, XXI, ser feita de uma maneira muito diferente do que foi feita no século XIX. A segunda espécie de história é a história do direito como um artefato do poder político, que eu estou chamando aqui, né? É a história do direito vista, ou vendo o direito como uma espécie de instrumento a serviço de um projeto ou de projetos políticos. E o que eu quero dizer com projetos políticos? Aqui eu me valho de uma ideia de um cientista político do século passado. Ele fala, o que é a política? A política é o âmbito das decisões vinculantes de um para todos. Talvez seja o campo da representação. Eu estou tirando essa ideia
do Giovanni Sartori. Giovanni Sartori define a política como o campo onde são tomadas decisões por uns em nome dos outros, né? Então, eu posso fazer uma história do direito como esse artefato a serviço de projetos de tomada de decisão ou de decisões coletivas de uns pelos outros, né? Então, e esses projetos são os projetos de obtenção e manutenção desse poder decisório, desse poder político, né? Nesses termos, a história do direito se aproxima muito de uma história política. Ela tem algumas características. Por exemplo, há um risco, na minha opinião também, de confundir ou de menosprezar, ou de subestimar, melhor, a palavra é subestimar, a autonomia do direito e a autonomia dos institutos e das maneiras de pensar dos juristas em função dos projetos políticos. Então, a história do direito ela pode ficar subordinada a uma história da política tout court, da política em geral. Acho que isso é um risco, mas esse risco pode ser evitado. Então, por exemplo, nós temos grandes histórias do direito público, sobretudo o direito público, que está mais vinculado com essa história do poder político, que não se deixam atrair por isso, né? Talvez essas pessoas que a gente estava mencionando antes, o Stolais foi um exemplo disso, o Ayrton aqui no Brasil, um exemplo disso, um que não é exatamente um historiador, mas é um constitucionalista interessado em história, aquele alemão, o Dieter Grimm, quando ele faz reflexões históricas, faz isso muito bem, mas então é uma outra maneira de fazer história, um outro interesse, é o que eu estou chamando um outro ponto de vista. Há um terceiro ponto de vista, que eu estou chamando o ponto de vista da história dos institutos, dos arranjos e das instituições, né? É uma história que depende da nossa capacidade de entrar na esfera do pensamento jurídico propriamente, e talvez, justamente porque eu estou falando uma história de uma instituição, eu tenho que entrar no ponto de vista interno, para usar um teórico do direito do século XX, o Hart, é o ponto de vista do agente, de quem opera aquela instituição. E quando eu falo opera a instituição ou o instituto, eu não estou pensando apenas nos agentes de poder público. Quem faz um contrato é um operador de uma instituição. Então, eu tenho que ser capaz de pensar, ou de retomar, de montar o pensamento de um contratante, de um comprador, de um vendedor, de um sócio e assim por diante, né? Então, eu acho que é um outro ponto de vista, o ponto de vista dos institutos, alguns institutos eu estou chamando aqui de arranjos institucionais, uma sociedade anônima, uma sociedade mercantil é um instituto, um arranjo, e eu posso pensar nas instituições e nos agentes das instituições. Aqui, instituições, eu estou pensando mais justamente nessas, a gente chamaria, talvez um pouco na linha do Oriu, talvez até do Santi Romano, esses entes não humanos capazes de ação. Eu enveredei muito por isso. Eu fiz um pouco de história do Conselho de Estado, que é uma instituição, história do Supremo e história do processo no século XX, no século XIX, perdão, eram histórias de uma instituição, a justiça, né? Então, é um outro ponto de vista. E eu tenho que entrar, então, no ponto de vista dos agentes. Uma das coisas que chamou a atenção quando eu redigi e pesquisei a história do processo no Brasil, uma das coisas, talvez superficial, mas foi o início da minha curiosidade. Né? Como é que eles viveram o século XIX sem um código de processo, nunca acharam importante modernizar o código de processo, e como é que eles discutiam processo, né? E eles misturavam, quando você vai lá, você tem que descobrir o ponto de vista deles, e o ponto de vista deles é muito curioso, porque eles misturavam o que para nós são coisas muito diferentes. Para nós, uma coisa é organização judiciária, outra coisa é procedimento.
E eles não distinguiam isso, né? E para nós ainda, uma coisa é organização judiciária, uma coisa é procedimento, e para nós, outra coisa é direito, que a gente chama de substantivo. Uma das coisas mais curiosas, quando a gente lê os debates do século XIX para modernizar o processo brasileiro, era, primeiro, que estava tudo misturado, e alguns falavam, mas não é possível separar o processo do direito material. Porque eles pensavam que, para todo direito, existe uma ação. Então, o pensamento processual é um pensamento sobre as ações disponíveis para cada direito material. Isso também foi, por exemplo, o começo da minha pesquisa foi uma colega minha da USP, que trabalhava, que era uma grande professora de arquivística, ela estava tentando organizar os arquivos da Justiça em São Paulo, e eles não conseguiam organizar, eles não conseguiam entender as capas dos processos, os nomes, as coisas. Eu falava, a gente não entende porque hoje os processos são organizados pela sua forma. E antigamente os processos eram organizados pela matéria, pelo direito que estava sendo discutido. E, portanto, a simplificação do processo naquela época era muito mais complicada. Não é? Hoje as ações são ou mandamentais, ou de conhecimento, ou executivas, digamos. Bom, e naquela época eles não faziam essas distinções. Bom, isso eu já estou entrando aqui nos exemplos, mas para dizer, essa é uma história, um ponto de vista que eu tenho que adquirir, que eu tenho que desenvolver na história. Eu quero estudar institutos, eu quero estudar instituições, é diferente de estudar o poder político. Eu não estava preocupado, eu dava por sabido que o poder judiciário no Império é um poder ligado à política, que não havia regras como nós as temos hoje, embora nem sempre respeitadas, naturalmente, regras de isenção, de não comunicabilidade entre o juiz e o parlamento e assim por diante. E, finalmente, aquilo que eu acho que é uma história da cultura. E eu coloquei, a história da cultura é a história do cimento intelectual. É a cultura jurídica que amarra tudo isso, é a cultura jurídica que dá uma certa unidade, a unidade de sentido do ordenamento. Então, quando eu estou estudando o debate parlamentar sobre a reforma do processo, o que nesse debate pertence a uma cultura que é comum ao século XIX, que é comum a quem estudou em São Paulo, estudou no Recife, a quem foi delegado e depois secretário do tribunal, a quem foi promotor e juiz. Eu acho que é isso que dá o cimento ao pensamento jurídico, é uma espécie de cultura. Hoje, no Brasil, a gente olha para o que está acontecendo, há uma cultura hegemônica a respeito do direito, e é isso também, portanto, um ponto de vista do qual eu posso fazer a história do direito. O meu próximo passo é fazer uma distinção entre o que eu estou chamando esferas e objetos. Acho que a gente pode fazer, justamente por causa das divisões que eu faço, uma história concentrada em fontes, uma história concentrada nas formas de ação ou instituições, e uma história concentrada na cultura. Quando eu falo uma história concentrada em fontes, aqui também eu tenho a presença aí do Gustavo, que é um caso muito exemplar, né? Ele tem uma concepção de fonte de direito que lhe vem de uma familiaridade com o direito que não é legislado. O direito do período do jus comune e do antigo regime inteiro, eu acho que ele tem toda a razão quando ele diz que o jus comune se estende pelo antigo regime, é isso mesmo, né? Por quê? Porque é uma competição de fontes. Várias fontes competem justamente pela autoridade. Eu estou chamando aí fontes. Todo ordenamento pressupõe autoridade e formas de autoridade. Então, quando eu vou ao século XVIII, quais são as formas de autoridade? Quais são as autoridades? Né? Então, fazer uma história disso. Fazer uma história que pode ter várias dimensões. Né? Outra vez, o trabalho do Gustavo é exemplar disso. Ele privilegia uma espécie de um gênero literário em particular, que para nós é esquecido, é pouco mencionado, e ele resgata aquilo, ele fala, olha, isso é autoridade, isso é fonte, é assim que as pessoas aprendem o direito, é com isso que elas trabalham, isso é o material que elas usam para aplicar
e o direito. E, finalmente não, em segundo lugar, as instituições. Isso também foi uma coisa que sempre me interessou, né? Quando eu fiz a história do Conselho de Estado, eu também fui buscar isso. Quais eram as formas de ação coletiva? Quando eu conversava com os meus colegas do direito público aqui em São Paulo, diziam, o Conselho de Estado era só consultivo, não vale a pena. Mas quando você começa a ler quem participou do Conselho de Estado, a produção intelectual de quem participou, a produção que terminou sendo por meio de avisos, por exemplo, ou decretos, que terminou sendo incorporado ao sistema jurídico brasileiro, era uma produção extraordinariamente importante, e um debate extraordinariamente importante, que é praticamente incompreensível, veja, uma distância de 100 e poucos anos, mas é quase que incompreensível para nós, hoje em dia, né, esse debate do Conselho de Estado. Por quê? Porque já desapareceu entre nós a justiça administrativa. Desapareceu entre nós aquela distinção rígida que havia entre interesse e direito no século XIX, e assim por diante, né? E, finalmente, outra vez, a cultura. O que me interessa, quais são as manifestações refletidas na prática jurídica? E a prática jurídica reflete manifestações culturais eruditas, acadêmicas, o famoso direito erudito dos franceses, droit savant, a prática profissional, porque há um nível de prática profissional importante, né? Cotidiano, diário, que faz com que exista o direito de uma determinada maneira na nossa vida, e essa prática cotidiana. Então, é dessas coisas que eu acho que a gente pode tratar. Isso eu estou chamando, são esferas ou objetos da história do direito. E aí eu vou para 2 casos exemplares, e com isso eu vou terminando essa minha exposição. Quais são os casos exemplares para mim? Isso vem, então, da minha experiência e da minha prática como pesquisador de teoria e de história do direito. Me chamava a atenção, continua me chamando a atenção, a ideia de lei, né? Quando a gente vai aos textos antigos, pergunta o que eles chamam de lei? No que é que eles estão pensando? Há uma grande mudança, na minha opinião, uma mudança paradigmática, propriamente, que é essa saída, isso é uma das coisas que eu escrevi lá no As Palavras da Lei, essa saída da concepção de lei jurídica como uma medida dos atos para uma concepção de lei como mandamento exclusivamente. Então, a gente poderia dizer uma mudança de uma concepção de lei objetiva para uma concepção de lei subjetiva. A lei como uma medida que deve fazer algum sentido, para a lei como expressão da vontade do soberano. Isso é apenas, digamos, a superfície, a ponta do iceberg, porque quando eu começo a ver a ideia de lei no mundo pré-contemporâneo, pré-moderno, e a ideia de lei que nós temos hoje, a gente vai descobrindo muitas outras coisas. E a gente vai descobrindo, como eu gosto de teoria do direito, vai descobrindo os impactos dessas mudanças de longa duração sobre o direito atual. Então, por exemplo, muita gente acha que o soberano, vejam, como isso é atual, né? E como isso é atual, sendo fruto de uma grande mudança paradigmática. As pessoas acham que o soberano pode tudo. A versão mais vulgar, mais tosca disso são os pronunciamentos do atual presidente da República. A versão tosca de eu posso, eu faço, eu decreto. Mas quando a gente conversa com os nossos alunos da Faculdade de Direito, pelo menos da Faculdade de Direito de São Paulo, todos eles têm uma ideia mais ou menos parecida. É bom, o legislador pode. Eu falo, mas o legislador, não há limites lógicos para o legislador, não há outra espécie de limite. Quando eu começo a pedir limites lógicos para o legislador, eu estou voltando a uma concepção que era antiga, em que era, não, o legislador, ele pode, mas ele não pode tudo, né? É um debate que atravessa toda a história do direito ocidental. Então, qual é o âmbito da lei? Quais são as formas da lei? Eu poderia juntar essas duas questões, né? Qual é a diferença? Que diferença há entre que há no antigo regime, por exemplo, entre alvará, lei, alvará com força de lei, estatuto,
aviso, carta. Vejam que tudo isso tem forma normativa e é imperativo de alguma maneira. Uma outra coisa muito interessante, quando a gente lê os juristas medievais, os proto-modernos também, eles fazem uma coisa curiosa, eles chamam qualquer fragmento do digesto, que é uma recolha de opiniões jurídicas, né, ou de pareceres, eles chamam aquilo de lei. É a lex digna vox. É a lex não sei o quê. Eles chamam de lei. E eles tratam como imperativo, tratam com essa capacidade de impor obrigações, como nós tratamos. Então, para dar um exemplo, há muito que explorar nessa simples ideia de lei. Ela é simples porque ela é principal, ela é fundamental, né? E as relações que há entre lei e jurisdição. A maioria de nós, contemporâneos, tem uma ideia de que há uma só jurisdição e, portanto, a lei é única e assim por diante. No antigo regime, tudo isso é muito complicado. E tudo é muito complicado porque eu tenho jurisdições, ou seja, formas de ação, que dependem de formas de fontes ou de mandamentos, e vice-versa. Então, é um campo extraordinário para a gente pesquisar. E depois, esse talvez seja o campo que mais me interessou, e eu vou concluir com essa parte da exposição. A justiça. Nós temos, hoje, na Faculdade de Direito, a gente conversa com qualquer colega nosso, eles são muito, outra vez, toscos em relação ao tema da justiça. Um professor titular da Faculdade de Direito, muitas vezes, tem uma ideia de justiça muito semelhante à de um aluno de primeiro ano, ou da faculdade, ou um aluno de colegial. A justiça é aquilo que cada um pensa, não há praticamente diferença, é uma coisa extraordinária. No entanto, quando a gente caminha na história, eu fui me perguntar, onde é que se perdeu a noção de justiça para os juristas? Sendo que o digesto começa com um livro que é De Justitia et Iure. Implicado nessa divisão do digesto, implicado o conceito de que quem sabe direito sabe justiça e vice-versa. Isso se perdeu, a gente não tem a menor ideia mais, né? E a gente não tem ideia, a gente não faz a distinção entre a virtude da justiça, a qualidade da coisa justa e a instituição da justiça. Então, foi com essas dúvidas, com essa perplexidade, que eu fui ler história do direito, história da justiça, né? E aí você vai descobrindo que eles, justamente porque têm uma ideia mais complexa de justiça, eles tinham um sistema complexo de realização de justiça. Então, eles têm tribunais administrativos, eles têm tribunais, isso é uma coisa engraçada, todo mundo aqui conhece, mas eles chamam de tribunal o desembargo do passo e chamam de tribunal a Casa da Suplicação. Mas a Casa da Suplicação é um tribunal de justiça, digamos, contencioso, e o Tribunal do Desembargo do Passo e a Mesa de Consciência e Ordem são tribunais de graça. Quer dizer, eles têm um arranjo intelectual a respeito do tema completamente diferente do nosso, né? No século XIX, eles separam, aí já posso falar do Brasil, interesse de direito. Matérias de direito vão para a justiça comum, inclusive se envolvem o Estado. Contratos com o Estado eram resolvidos pela justiça comum, né? Mas matérias de interesse não vai para a justiça comum, vai para a justiça administrativa ou termina no Conselho de Estado. Então, eles fazem uma distinção de direito e interesse que surge também na modernidade e, sobretudo, no período do direito constitucional, né? Por quê? Porque antes, matéria de interesse podia ser matéria de graça. Eu já não tenho mais tribunais de graça, eu tenho que reclassificar tudo isso. São as coisas que me interessavam, que eu fui descobrindo. Ora, hoje no Brasil é uma coisa curiosíssima, você abre qualquer livro de processo e algumas leis, eles dizem justamente, por exemplo, que o Poder Judiciário deve defender interesses e direitos. Então, aquela separação que foi tão importante no século XIX e no século XX inteiro, entre interesse e direito, ela é hoje
as palavras continuam, mas a gente está, digamos, perdendo a distinção. Está tudo se transformando em direito. Isso vai ter uma consequência muito grande, e as pessoas hoje estão percebendo isso na forma de funcionamento do Poder Judiciário, né? Então, e uma outra coisa, com isso eu termino, que a gente vai descobrindo, é que toda a teoria da justiça, moderna, medieval, contemporânea, clássica, implica uma teoria dos bens. E os juristas, para fazer justiça, precisaram fazer teorias dos bens. E algumas coisas apareceram na história, outras coisas desapareceram da história, outras coisas estão voltando agora no período contemporâneo. Eu acho que é um pouco isso que a mim me interessa. Justamente um amigo meu diz, a gente sempre faz história ruim, má, quando a gente mistura o presente com o passado. Eu concordo com ele, mas eu confesso que eu não consegui fazer isso, essa distinção completamente. Então, eu vivo transitando para lá e para cá na história do direito. Bom, então, acho que mais ou menos entreguei o que eu havia prometido, que é falar de teoria do direito e história, e espero agora, se a gente tiver tempo, um debate, que é quando a gente mais aproveita. Deixa eu contar uma historieta, sou professor, eu estou dando esse semestre meu curso de filosofia do direito, e às vezes eu fico provocando os meus alunos. Eu falei assim, eu falo para eles, como é que eu aprendo filosofia praticamente, né? Porque normalmente as pessoas pensam que aprender filosofia é saber o que as pessoas disseram, o que disse Hume, o que disse Aristóteles, o que disse fulano. Aí eu digo, não, na verdade, a gente aprende filosofia quando a gente discute, quando a gente tem dúvida, quando a gente conversa. A gente aprende filosofia quando a gente faz o que Platão diz que Sócrates fazia. Faz perguntas, ouve perguntas e responde, mal ou bem, e no fim do banquete, daquela conversa mole, indo para o Pireu, festejando na casa de um homem rico, do Calles, e assim por diante, aquela vida que a gente chamaria hoje, né, na nossa sociedade do trabalho, aquela vida de desocupados, eles terminam descobrindo alguma coisa, tendo alguma ideia. Então, acho que sempre o que é mais importante são os debates, e espero ter entregado minimamente o que eu havia prometido. Gustavo, obrigado, viu? Nós que agradecemos, na verdade, entregou mais do que o prometido, né? Eu diria. Muito bom mesmo, como sempre, enfim, né, muito aprendizado, e com toda certeza despertou uma série de questionamentos, né, eu diria, né, suscitou uma série de dúvidas, né, enfim, né, que decorre naturalmente quando a exposição é clara e, enfim, e tão rica, né? Eu mesmo tenho algumas perguntas, mas, obviamente, como eu costumo fazer, eu prefiro abrir para o público e depois eu faço as minhas. Então, enfim, a gente não trabalha, digamos, com inscrição, né? A gente franqueia a palavra e abro aqui, né? Então, enfim, o espaço para quem tiver interesse, quiser começar. Se alguém quer. Já vi que o Najib levantou a mão aqui, foi o primeiro, então, Najib, obrigado, tá aqui e à vontade. Eu faço questão de dar início primeiro que, poxa, super honra, né, de estar aqui discutindo com vocês todos, né, todas as pessoas que eu admiro e respeito, e o professor José Reinaldo. E também depois que uma pessoa faz a pergunta, aí os outros também se sentem mais à vontade em fazê-lo, né, então é bom dar início, assim, o pontapé inicial. E, nossa, eu gostei muito da fala. Enquanto o professor ia falando, eu ia anotando questões, assim, às vezes coisas que ele estava falando, mas às vezes coisas de pensamentos e provocações, né? Eu acho que isso é uma coisa de mestre, assim, é quando uma fala, mais do que transferir um conteúdo, puxa e faz a gente chegar a conclusões, às vezes que a gente não tinha chegado antes. Então, assim, fantástico. É, e aí a questão que eu anotei tem a ver com uma coisa que a gente sente, eu acho que me senti bem representado na fala do professor, que é sobre
o desafio epistemológico, assim, a dimensão da questão, que uma vez que fazer história do direito significa a gente estudar pressupostos diferentes acerca do direito, né? O direito, para existir, ele sempre tem pressupostos intelectuais, tanto hoje quanto no passado. Esses pressupostos, eles mudam ao longo do tempo, né? E aí existe uma diferença entre os nossos pressupostos e os pressupostos de pessoas do passado. Só que, ao mesmo tempo que existe essa diferença de temporal, existe também uma diferença no presente sobre as disputas, né? Porque o direito ele está sempre, os próprios pressupostos estão sempre em disputa dentro de uma sociedade. Nunca há uma única concepção de direito. Uhum. Isso é verdade tanto para hoje quanto para o século XIX, ou sobre, sei lá, na Idade Média. Então, fazer o estudo do direito do passado, às vezes a gente pensa assim, estudo da cultura jurídica, a gente vai tender a fazer o estudo dos pressupostos que estavam numa posição hegemônica. Ainda assim, a gente também vai reconhecer que essa posição hegemônica era contestada por outros grupos. Então, isso implica uma complexidade gigantesca. Que, e aí eu já aponto para essa direção, né, que eu acho que é o que eu sinto, e eu acho que muita gente sente, é que é tarefa que não dá para fazer por uma pessoa, né? É uma tarefa que exige um esforço coletivo, porque também fazer uma análise só dos pressupostos de uma época, dos pressupostos hegemônicos, talvez não seja, né, suficiente. A gente também quer os conflitos de uma época, né? Então, queria mais compartilhar essa percepção e ver o que o professor tem a nos dizer também sobre isso, assim, sobre como a gente tem que estudar os pressupostos, sim, mas também estudar a diferença entre diferentes pressupostos que concorrem numa época do passado, tá? E aí, claro, a mesma operação intelectual que a gente faz para entender o passado nos ajuda a aprofundar o presente, porque a gente não pode também pressupor que existe um único conjunto de pressupostos para o direito atual, né? Então, esse é uma dupla operação, né? Aprendendo com o passado, a gente não pode continuar com os mesmos pressupostos sobre o direito do presente. Isso mesmo. Eu já reajo a cada intervenção, Gustavo. Posso Como é que você reagir aqui? prefere? Como é que você prefere? Bom, no caso do Fernando, Livre. acho que eu já vou reagir. Pronto. Pessoal, posso complementar a pergunta do Najib? Fernando? Posso, professor? Claro, Laila, você pode tudo, fica à vontade. Não, é porque eu ia fazer uma pergunta, mas acho que tem tudo a ver com isso eu chamo de Najib, então para mim, que o Najib falou sobre esse esforço, né, esse esforço quase que coletivo de uma pesquisa que demanda muito, né, em termos de tempo, né, de quantidade de pessoas. E aí tem aquela obra que você publicou recentemente, professor, sobre história do direito global, né, Global Legal History, aquela coletânea. E aí eu acho que, aproveitando o gancho, se você pudesse falar um pouco sobre as suas impressões dessa nova tendência que eu acho que é essa história do direito global e como é que você enxerga isso de acordo com o que o Najib colocou, desse esforço mais coletivo, né? Se a gente vai pensar num recorte mais amplo, né, envolvendo muitos países, ou né, um período, ou um recorte espacial também maior. E é isso. E meu livro preferido, já que o Gustavo está falando, o meu é o Naturalismo Jurídico, eu acho maravilhoso. Obrigado. Se entrar esse assunto, depois eu falo mais aqui. Obrigada. Obrigado, Laila. Então, bom, é só reagir mesmo, né? Em primeiro lugar, concordando. Eu acho, justamente, se a gente está estudando uma certa prática, é claro que ela tem um aspecto hegemônico, como eu disse, como o Fernando disse, mas tem muita coisa. Esse aspecto hegemônico, isso eu concordo totalmente com você, Fernando, ele é fruto de um embate, né? Porque, como o direito não é uma coisa que eu acho na rua, né? Eu brinco sempre com os meus alunos, não dá em árvore, eu não encontrei, ele é feito por meio desses embates, né? Um vai se tornar hegemônico, mas ele não abate e não suprime todos os outros. Daí eu acho que a importância, justamente, de todas as formas de história que eu mencionei,
e desse esforço que é sempre coletivo. Uma das coisas mais difíceis, agora falo como professor velho, orientador, é fazer os alunos chegarem, mas vocês estão tendo essa experiência também, mesmo com professores jovens, né? Uma das coisas mais difíceis é os alunos recortarem o objeto da pesquisa. Porque, normalmente, o aluno quer uma resposta que responda a tudo. A gente começa sempre assim, eu continuo assim, só que eu percebi que a minha macro-resposta, né, meu Deus, qual é o sentido da vida jurídica, não vai ser dada, a não ser que eu fatie, né, essa resposta. Então, de um lado, é isso, né? E acho que uma das coisas interessantes em algumas histórias, perdão, algumas metodologias da história do século XX, foi isso. Eu não sei se elas deram tanto fruto, mas eu, por exemplo, acompanhei, gostava muito e gosto da escola de Cambridge. E o que é que eles fazem? Eles pegam autores que muitas vezes não são os maiores autores. Hobbes todo mundo já leu, virou do avesso e assim por diante, né? Nas últimas décadas, então, viraram do avesso. Eu acho que esqueceram, normalmente, meus colegas da filosofia política aqui em São Paulo, esquecem o último livro do Leviatã, que é sobre a República Cristã, né? Como é o último livro do Calvino, das instituições cristãs, não é isso? Chama o livro do Calvino. Aí todo mundo esquece do último livro, que é sobre a República Cristã. Mas todo mundo já revirou. Mas o método é o seguinte, com quem que Hobbes estava conversando? Né? Isso que eu gosto na metodologia de Cambridge. Ele não estava conversando conosco. E ele não está conversando com os comentadores dele que vêm depois. Ele está conversando com os contemporâneos. E esses contemporâneos, alguns sobreviveram e outros não. E a gente tem que ver a quem ele está dando essas respostas, né? É isso. Então, concordo totalmente. É um trabalho para muita gente, tem muita coisa sempre que fazer, e a cada descoberta a gente vai recompondo o quadro inteiro, na verdade, né? Em alguns momentos a gente tem esses autores extraordinários que são capazes de uma síntese completamente inovadora, como é o caso do Espanha, que todos nós aqui conhecemos. Depois do Espanha, a história do Antigo Regime mudou completamente. Pode ser que ele esteja errado, mas para a gente mostrar que ele está errado, tem que ter a genialidade e a capacidade de estudo que ele teve para fazer uma coisa à altura. Então, isso é a minha resposta. Então, nisso, de uma certa maneira, eu estou também enfrentando a questão da Laila. Mas, Laila, como é que a gente fez essa história global? Essa história global, eu acho que esse livro é exemplar do que talvez a gente possa fazer. Mesma coisa, se eu quiser, falando aqui com vocês, se eu quiser fazer uma história global que seja total, eu não vou dar conta. Então, o que a gente pode chamar de história? O que a história global está fazendo? Ela está colocando justamente, digamos, em dúvida ou criticando essa perspectiva monopolista do direito. E ela está aparecendo de várias maneiras. Uma das maneiras foi esse livro que a gente fez. Qual foi? A gente pegou gente de tudo que é canto do mundo. Tem gente de Hong Kong, tem gente dos Estados Unidos, da América Latina, da China. Nós tínhamos um colega que fez uma apresentação maravilhosa sobre o pensamento do Mencius e o pensamento ocidental a respeito do direito. Então, acho que a escola global, eu a vejo dessa maneira, né? Ela questiona uma certa maneira de fazer história, não o direito. Ela questiona isso. A gente vive num mundo em que está todo mundo vivendo sob regras. Todo mundo vivendo sob regras. E arranjando a sua vida sob regras de diferentes maneiras. Então, ela tem essa coisa muito interessante. Do ponto de vista da temporalidade, ela é uma história, talvez, da simultaneidade das coisas que estão acontecendo e das conversas que são possíveis. Eu tinha outras coisas para falar aqui, eu até não falei, mas uma das maneiras de fazer história é uma história da difusão das ideias, do transplante, da contaminação, né? E de uma contaminação que não é necessariamente só do centro para a periferia, pode ser, chamemos da periferia econômica, para o centro, né? E nesse livro que a gente fez, tem um texto muito interessante de uma colega que mostra como um exilado dos Estados Unidos
o Judah Benjamin, que fugiu do sul dos Estados Unidos, de um estado como a Louisiana, foi para a Inglaterra, começou a advogar, escreveu, e a tese dele, que é uma tese derivada de uma maneira, digamos, francesa de conceber o direito dos contratos, se tornou, de repente, precedente dominante na corte inglesa, né, no tribunal inglês. Então, são muitas histórias a serem contadas. Justamente, aí eu acho que é o grande encanto da história. Diferentemente da sociologia, ela não está procurando leis e generalizações. Ela está sempre voltada para o particular. São as narrativas particulares. É claro que a narrativa particular não se dá sem conceitos, mas eu acho que é a beleza da coisa. Enfim, é claro que eu não estou respondendo aí, mas a gente está conversando sobre esses temas. Enfim. A Laila continua com a mão levantada, não sei se ela quer fazer ainda mais uma intervenção. Tá. Não, perdão, já baixei aqui, deixar os outros colegas perguntarem. Obrigada, professor. Fica à vontade. Bom, a gente tem aqui na ordem, o Décio Franco Davi enviou uma pergunta pelo chat, tá? Vou ler aqui a pergunta, professor. Como pensar uma história do direito verdadeiramente decolonial? Nossos pressupostos não estariam viciados desde a origem, em virtude da formação histórica dos cursos jurídicos no país? Essa seria a pergunta do Décio. E aí eu aproveito e já passo para um outro bloco, né, em que o Lucas Freitas estava inscrito. Então, Lucas, obrigado, fica à vontade. Tá bom. Então, eu ouço o Lucas e depois eu abordo os dois, não é isso? Tá. Pode ser, mas se o senhor preferir também responder um a um, fica à vontade. Vamos ver o que é que vem lá da pergunta do Lucas, né? Porque se tiver alguma coisa a ver... Talvez, tem um pouco. Obrigado, professor, pela palestra excelente. A minha pergunta tem a ver com o problema do anacronismo e com os compromissos éticos e metodológicos quando a gente faz história, né? E tenta, de alguma forma, fazer um esforço com relação a isso. Eu sou da Universidade de Brasília, a gente pesquisa a área de direito internacional, e no direito internacional a gente fala muito de virada historiográfica e dos compromissos com o direito anamnéstico, né? Quer dizer, com um direito que lembre o que foi esquecido, o que foi apagado, nessa grande narrativa que justifica o direito internacional, né? Só que as próprias categorias nas quais a gente opera são saturadas de história e de escolhas, né? Então, a própria formação dessa internacionalidade, o que é internacional, o que é interno, está saturado desses problemas, e são categorias em si históricas, né? E, de outro lado, esse movimento é feito com um interesse muito claro. Não é um movimento feito despreocupadamente com o presente, é um movimento feito no esforço de resgatar argumentos para levantar posições, para redistribuir poder de alguma forma no cenário presente, né? Então, e aí surge o problema do anacronismo, quer dizer, até que ponto a gente não está engravidando na reconstrução da história o passado dos argumentos que a gente quer movimentar e estimular no direito do presente, né? Então, eu queria ouvir o senhor sobre esses cuidados metodológicos que a gente, por exemplo, quem vai fazer uma pesquisa, eu, por exemplo, estou fazendo minha de doutorado, o que a gente tem que pensar e ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de abordagem, né? Quais são alguns, senão não dá para fugir de todos os becos escuros, quais são aqueles problemas que a gente já pode evitar para não cair na intenção e no desejo de encontrar nesse passado a solução para esse presente, né? Obrigado. Eu acho que as duas têm alguma coisa em comum, essas duas intervenções. Tanto a do Décio quanto a do Lucas. Décio diz assim, bom, mas a gente já não tem um vício dos pressupostos, mas nesse aspecto, Décio, eu sou conformado. Eu acho que não é possível pensar de lugar nenhum. O que é possível é a gente, pensando de um certo lugar, estar aberto a perceber a localidade do nosso lugar, o paroquialismo do nosso lugar. Como é que a gente faz isso? E aí talvez eu comece a também enfrentar a questão do Lucas. Eu acho que a gente faz isso, metodologicamente, de duas maneiras, né? Em primeiro lugar,
a gente tem que colocar, aí um método parecido com o método científico, você tem que colocar em suspenso e em dúvida as categorias, os conceitos com os quais você está acostumado a trabalhar. E imaginar, aí não tem outro jeito, na minha opinião, no meu pouco entendimento, a não ser imaginar que é possível pensar sem essas categorias. E se for possível pensar sem essas categorias, o que é que, digamos assim, organiza um pensamento que não usa essas categorias? Eu vou dar um exemplo a partir da intervenção do Lucas, que é mais fácil para mim de imaginar. Quer dizer, nós hoje pensamos o direito ligado à soberania e Estado. Aí a gente começa a ler, e aí já vai a segunda indicação de método, talvez, Lucas e Décio, a gente começa a ver que eles nem usam essas palavras e nem usam no sentido que a gente usa. Isso é um indicativo de que talvez a gente possa ser competente, racional, erudito, sem usar essas categorias, que é o que eles eram. Eles eram todos competentes, eruditos, racionais, não eram um bando de tolos, né? E não precisavam dessas categorias. Eu acho que a gente começa por aí. Então, isso vale para a gente fazer essa volta ao passado. A gente tem que estar aberto a isso. Então, é evidente que nós, brasileiros, somos herdeiros e herdeiros subalternos da tradição jurídica ocidental, que se consolidou no século XIX numa espécie de sociedade, isso também mas todo mundo sabe, é importante, que não tinha as instituições que nós tínhamos. Outra vez, o Ayrton escreveu um texto, uns 2 anos atrás, ou 3, chamado, acho que todo mundo aqui deve ter lido, A Longa Sombra da Casa. Aí ele me diz, esse texto não teve muito sucesso, Zé Reinaldo. Eu falei, bom, não se preocupe com isso, mas eu acho o texto muito bom. Por quê? Porque nós estamos discutindo no Brasil um constitucional, direito civil, ele apresentou num congresso sobre os 100 anos do Código Civil, nós estamos discutindo um código civil que vai se estabelecer sobre uma sociedade que ainda vive da casa e dessa longa família estendida, que ainda é unidade de produção entre nós. Enquanto que na Europa do século XIX, já logo nas primeiras décadas, essa família produtiva está em desuso, está desaparecendo, e está surgindo a família proletária, a família burguesa, e assim por diante. Então, eu não estou respondendo, mas as questões, então, seriam essas, talvez, Lucas e Décio. E o terceiro ponto, que eu acho que vale importante, ou o segundo na menção, é o seguinte, não acho, estou falando da minha experiência, né? Não há como fazer isso a não ser lendo muito. Esse é o problema do historiador. O nosso trabalho é um trabalho que exige muita leitura, muita fonte, muita coisa. Você não consegue fazendo, eu vou fazer a minha tese sobre um autor e os 2 grandes críticos desse autor. Isso você faz na filosofia. Mas na história você não consegue fazer assim, eu acho. E é por causa dessa leitura extensa, né? Você vai falar, poxa, aquilo que eu tenho que suspender a maneira como eu pensava e tentar pensar e tentar ver como eles organizam essa maneira de pensar. Eu acho que o Estado é um caso exemplar. Eles fazem grande filosofia política sem precisar dessa categoria de Estado, por exemplo, né? E é uma filosofia política muito interessante, mas não precisa do Estado, não precisa do soberano, não precisa dessa noção voluntarista de lei. Lidam de outra maneira. O que não quer dizer que não há poder nessas sociedades, que não há hierarquias sociais, não é nada disso. Eles organizam o estudo de uma maneira diferente. Sei lá, eu começaria a conversa por aí, né? Começaria a conversa por aí. E mais, né, Lucas e Décio, eu tenho que ler muita fonte e muita historiografia, esse é o problema. A gente tem que ler. E isso também é bem legal, porque é parecido com o direito. Você não aprende direito lendo a lei. Tem a doutrina, tem as disputas na JIB, né, como você chama, Fernando. Tem as disputas, as pessoas estão disputando o sentido da lei. E é na doutrina que a gente vê essa disputa, porque a lei não fala nada, coitada, a lei foi feita, eu posso estudar como ela foi feita, então houve debates parlamentares, houve debates na feitura da lei, assim por diante, depois ela está feita. E aí vem os debates
em torno da lei, que são feitos pela doutrina. Por isso eu valorizo tanto o estudo da cultura jurídica, porque é ali que eu vou ver muitas dessas coisas. E como que triunfa um sentido e não outro. Enfim, é as nossas tarefas, né? Vamos lá. Bom, a gente tem mais duas, tem um outro bloco, né, em que a primeira pergunta é do Vitor Russo, tá? Vitor, eu vou fazer o seguinte, antes da sua pergunta, eu vou só fazer, não, pode fazer, depois que eu fizer a pergunta, eu leio, não tem diferença a ordem, desculpa. Não, tranquilo. Tudo bem, professor? Tudo bom. Sou Vitor Russo, de Belém do Pará, a gente já trocou alguns e-mails, eu sou orientando do professor, agora ex-orientando do professor Aldrin Figueiredo, que o senhor conhece também, amigo do Rui, e meu trabalho de dissertação foi sobre Benedito e Maria Silvia Nunes, a formação deles, a formação do filósofo e da teatróloga na Faculdade de Direito. Então depois a gente conversa um pouco sobre isso. Legal. A minha pergunta, muito legal. Eu não combinei com o Stefano, mas era também nesse sentido de relação entre a história do direito e a teoria. No início da sua fala conosco hoje, o senhor falou uma coisa interessante, que também tem bastante repercussão, que é que a história do direito também é uma maneira de conceber o direito. Como pressuposto disso, acredito que seja a forma de conceber o direito como um fenômeno histórico. Sendo que isto é um posicionamento que pode refletir para correntes teóricas do direito. E outras correntes lidam, a meu ver, de forma talvez um tanto problemática com a história, e muitas vezes precisam se justificar, como é o caso das teorias, por exemplo, naturalistas, né, de que, enfim, a acusação, talvez justa ou injusta, sobre o seu desprezo pela história. A pergunta do Stefano, né, foi mais ou menos nesse sentido, a concepção de uma teoria do direito universal. Mas eu queria ouvir um pouco mais do senhor em relação a essa relação da possibilidade de eventualmente se cometer um erro de fundo na história do direito, com estudar a história do direito, mas com uma concepção de direito que é, às vezes, incongruente com algum aspecto, por exemplo, histórico. Então, eu posso estudar a história do direito e, eventualmente, conceber o direito de uma forma analítica, obviamente sendo reducionista nesse aspecto. Esse talvez me pareça um problema que a gente deva perceber e, se possível, lidar com ele, né? Não resolvê-lo, mas lidar pelo menos com ele. Queria lhe ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Tá. Me dá um exemplo, Vitor, do que você está pensando. Quer dizer, você está pensando a partir de uma coisa que você acha que pode dar errado, que está errada. Me dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, uma escola justnaturalista, certo? Eu, por exemplo, não estou falando no sentido hipotético, né? Eu tenho uma visão justnaturalista do direito e eu estudo John Finnis, por exemplo, ou estudo alguém da teoria naturalista ou justnaturalista, ok. E, ao mesmo tempo, pretendo fazer história do direito, certo? Então, eu pretendo historicizar algo, sendo que a minha concepção sobre direito tem especificidade sobre a forma de lidar com a história. Eu não sei lhe dizer, de fato, nenhum exemplo concreto, mas eu imagino que isso possa acontecer, porque se a história do direito pressupõe que a gente encare o direito como um fenômeno histórico, o máximo até onde a gente pode ir é uma postura realista, onde eu tenho universais que se atualizam no tempo. Essa é a minha percepção. Mas eu acho que é algo que ainda merece pode ser um paradoxo, né? Ainda merece talvez um revolver. Perfeito. Tá. Pode. Bom, eu acho que eu vou reagir então ao Vitor. Enfim, eu estava te perguntando assim um exemplo concreto, porque o meu ponto de vista é o seguinte: se eu quero fazer assim, eu tenho uma noção, eu quero fazer história do direito, eu preciso ter um conceito de história e um conceito de direito. Esse é o meu ponto. Eu acho que a gente não é capaz de escapar do conceitual. Aí você fala, bom, mas a história acontece. Bom, então você pensa na história de alguma maneira. Então você tem uma ideia de história. Você foi fazer história e você tem uma ideia de história.
E se eu fazer história do direito, você tem uma ideia da história do direito. O meu ponto é o seguinte, não dá para escapar disso. Eu acho que a gente só pensa conceitualmente. A gente pensa ao longo da história, a gente pensa em comum. E, portanto, a gente faz uso das categorias que nos estão disponíveis. O que eu acho que a história nos permite quando eu respondia para o Lucas e para o Décio, justamente é o seguinte, é que ela nos ensina e nos sugere a colocar em dúvida essas categorias, né? Agora, eu acho que você não tem como pensar a não ser a partir de um determinado ponto. E esse ponto inicial é o direito. O que é que por exemplo, minha experiência, a minha concepção. Você pode pensar que o direito é isso e você vai procurá-lo, isso muita gente faz na história, vocês sabem disso, história do direito, vai procurar isso no passado. Se não está atento, é exatamente o problema levantado pelo Lucas e pelo Décio, ao anacronismo, vai achar. Vai achar, porque vai achar o quê? Esse é um ponto para mim importante. Vai achar as palavras. Mas a minha percepção as palavras não correspondem necessariamente aos conceitos. E por isso que é para mim importante fazer uma história conceitual, que não é uma história das palavras, é uma história justamente dessas ideias que eles poderiam ter, né? Agora, é claro, se isso eu faço na dogmática jurídica, eu posso fazer também na filosofia do direito, evidente. Isso eu posso fazer cometer esse mesmo erro anacrônico. Tá vendo? Eles já pensavam isso que eu estou pensando. Na história, eu acho isso muito complicado. Eu acho que isso muito complicado por uma razão. Porque essa minha perspectiva histórica é sempre essa. Eu desconfio que eles não estavam pensando exatamente como eu. Essa é a desconfiança do historiador sempre. Desconfio que não estava pensando como eu. Mas a gente está também preso à ideia de que, se eles não estavam pensando como eu tem alguma maneira de dialogar com esse passado? Como é que eu elaboro esse lugar onde eu possa me encontrar com o passado, né? Com os outros? E eu desconfio que não se dá uma ruptura total. Nisso eu sou filiado à tradição hermenêutica, vocês já perceberam pelas respostas que eu dei, um pouco alagada mesmo. A gente recebe a história e a gente transforma a história, mas a gente não faz a história de repente. Em alguns meus textos, eu comecei citando justamente aquela frase do Brodel, né, no Civilização, como é que é? Capitalismo e civilização material e capitalismo. Civilização material e capitalismo. E ele fala, olha, aconteceu a Revolução. No dia seguinte, eu vou à padaria, o padeiro está fazendo o pão exatamente da maneira como ele fazia antes. No direito, dá-se uma coisa parecida. Eu usei isso no comecinho da história do processo no Brasil do século XIX. Como eu sou velho, eu posso narrar para vocês um evento histórico, é bem histórico mesmo para vocês, coisa de 50 anos. Eu estava saindo da faculdade. Acho que ilustra o meu ponto e uma conversa que a gente pode ter, que é o seguinte. Eu estava estudando na faculdade, olha só como eu sou velho, hein? Eu digo assim, eu fui calouro do Cabedo, viu, Cabral? Eu fui calouro do Cabedo, praticamente. Mas, desculpe a brincadeira, mas vejam lá. Eu estudava na faculdade, estava em vigor o Código de Processo Civil de 1939. Estava entrando em vigor no ano seguinte, eu estava ainda na faculdade, meu curso já tinha começado, o Código Civil tinha sido sancionado, mas ele só ia entrar em vigor, o novo Código de Processo Civil, o de 73, Código do Buzaide, como se chamava, no ano seguinte. E, de fato, ele entrou em vigor no ano seguinte, e aí eu me formei 1 ano, 2 depois, e comecei a advogar.
Bom, eu já estava estagiando. Você ia ao fórum, a prática do cartório e do juiz era, citando o novo código, fazer as coisas à moda do velho código. A divisão dos cartórios, a divisão dos arquivos, o despacho do juiz, a forma de despachar, a forma de conduzir a audiência, era toda velha. Demorou muito, então, para o novo código se tornar real, se tornar efetivo, e aí apareceu uma geração que já não conhecia o código antigo e que começou a aplicar o código novo. Tudo isso para dizer o seguinte, que mesmo que haja mudanças, essas mudanças, como elas se dão na história, elas também não se dão de uma hora para outra, não se dão de repente. Uma das riquezas de você estudar, por exemplo, os filósofos políticos do começo do liberalismo, do constitucionalismo do século XIX, é você ver quanto das fórmulas do antigo regime aparecem lá ainda. Talvez um autor aqui também, acho que todo mundo conhece, que faz isso de maneira genial, que mostra isso de maneira genial, na minha opinião, é o Maurício Fioravanti, né? Ele fala, olha, eles estão querendo fazer Constituição e defender a Constituição, mas eles estão defendendo ainda uma forma muito parecida com a forma da monarquia moderada, que é a monarquia do antigo regime, né? É bem interessante isso. Então, minha resposta para você, longa e talvez pouco precisa, é essa. A gente vai passando na história, e esse passar na história é simultaneamente uma sobrevivência de alguma coisa, e a gente vai ao passado, desconhece outras, mas eu também gosto muito de uma outra afirmação. Você vai fazer uma história da matemática. Você não pode achar que porque hoje a matemática é diferente da antiga, você não consegue compreender Euclides, né? E nem porque o Estado hoje é muito diferente do Estado grego, você não consegue compreender Platão ou Aristóteles. Então, é bem implicada uma coisa na outra aí. Nós vivemos mesmo nesse trecho de temporalidade. Um tema, aliás, de qual o Benedito Nunes gostava muito, né? Como você sabe. Os autores com quem ele conversava eram esses. Obrigado. Não sei se... Bom, a gente tem aqui, então, 3 inscrições ainda, professor. A do Stefano, né, que se comunica um pouco com a questão do Vitor, que é o seguinte, como o senhor vê a utilização de diversas teorias do direito para analisar períodos bastante diferentes, como usar Hart para investigar o direito medieval, né? Esse seria um exemplo. O professor Técio Ferraz, por exemplo, fala de certa impossibilidade de conhecer uma teoria do direito universal pelas diferenças históricas do fenômeno. O senhor acha que na história do direito isso se comporta da mesma forma? E aí eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque assim, uma das minhas perguntas, na verdade, eu acho que eu vou tentar até por questão da hora, seria justamente nesse sentido, né? Eu estou, enfim, não vou dizer que eu estou escrevendo, está praticamente pronto, né? Enfim, um artigo para um artigo de introdução a um livro que é enfim, a primeira coletânea do nosso grupo de pesquisa, do NEDAP, que é fruto, na verdade, de um trabalho que começou em 2017 e que se estendeu até 2019, comecinho de 2020. Esse livro que deve sair agora há pouco, vai ser prefaciado pela minha amiga professora Carmel Veal, né, e conta com artigos de vários pesquisadores que estão aqui, inclusive do próprio Stefano, né, que é aluno nosso aqui da graduação em Direito. E nesse meu texto, a ideia é justamente tentar estabelecer exatamente essa comunicação, né, entre, em que medida a teoria do direito contemporânea do século XX, especialmente Hart, Austin, Searle e outros autores, podem ser úteis, na verdade, para a gente compreender, especialmente o conceito de fonte do direito, enfim, né, especialmente olhando para o espaço da América Portuguesa, né? E aí eu queria, bom, você já falou um pouco sobre isso, mas aderindo à pergunta do Stefano, eu queria saber como é que você enxerga isso, né, na verdade, né? Quer dizer, a gente pode ou não pode usar regras de reconhecimento, tá, para tentar compreender de alguma maneira a organização
enfim, da ordem jurídica do Império Português, por exemplo? Acho que assim, a minha pergunta é muito parecida com essa do Stefano. Tá? E aí eu vou deixar essas duas juntas, e aí na sequência eu faço a do Rafael e do Daniel. Professor, eu poderia só complementar? Claro. Eu queria saber também o sentido contrário, né? Porque, assim, a gente só tem esses problemas porque os filósofos do direito partem muito do paradigma do direito estatal. Então, assim, será que eles também não têm que se preocupar, né? E já o senhor sendo professor do Departamento de Filosofia, enfim, como é que vê essa relação do ponto de vista dos filósofos e teóricos do direito para com a história do direito? É isso. Tá. Já respondo já, então, Gustavo, vamos lá. Bom, essas são aquelas perguntas que eu digo que são o sentido, né? O sentido da vida do historiador ou do teórico. Aqui travou tudo para mim. Ah, não, tá só a Sara tá se movimentando, mas tá bom. Vamos lá. Como é que eu vou enfrentar isso? Eu vou voltar sempre a esse ponto. Eu acho que não dá para fazer nenhuma pesquisa, inclusive histórica, sem nos apropriarmos dos conceitos. E os conceitos são necessariamente abstratos. Né? Pensar é a nossa faculdade especificamente humana de sair do tempo e do lugar. E nos movimentarmos. Se a gente não tivesse essa capacidade, a gente não ia para o futuro nem para o passado. A gente vivia num eterno presente, como dizem alguns, é a vida dos animais, é eternamente presente. A nossa vida não é assim, a gente é capaz de ir para frente e é para trás. Então, uma história universal do direito, ou uma história eterna do direito. Uma história eterna do direito é uma contradição nos termos, porque se eu digo que é histórico, não pode ser eterno. Mas se for universal, eu acho que é possível algum nível de universalidade. E aí a gente não precisa só conversar com os historiadores do direito. A gente pode conversar até com mais gente. Eu gosto de ler, e eu leio, alguns, por exemplo, primatólogos, alguns que estudam, por exemplo, essas formas de organização social de outras espécies, particularmente, é claro, dos primatas, que são mais próximos do que a gente. E quando a gente estuda essas coisas e lê sobre essas coisas, a gente vê que há familiaridade nas organizações, numa medida, né, claro, entre as organizações dos primatas e nós. Nós somos bichos como eles são bichos. Nós somos bichos. Bichos que falam. E porque falamos, podemos transmitir tradições, criar tradições, é isso que a gente faz. Então, uma história eterna eu acho que não tem. Uma história universal eu posso tentar fazer. Mas, é claro, se o professor está pensando também, uma história universal que signifique que todas as formas de organização social entre os seres humanos são iguais e refletem a mesma coisa? Eu acho que não, né? Mas eu acho que todas as comunidades humanas têm formas de organização. E acho, Gustavo, que tem formas de regras de reconhecimento. A não ser que eu tenha uma forma de organização em que a única regra possível é aquela: pergunte para ele o que você tem que fazer agora. Porque em qualquer sistema cultural em que eu posso fazer as coisas sem perguntar para o outro o que eu devo fazer, eu estou vivendo debaixo de alguma forma que Hart vai chamar, filosoficamente, a regra de reconhecimento, que é a regra que estrutura uma atividade qualquer. Então, acho que isso, de alguma maneira, é universal. Justamente, os filósofos do direito, Sara, estão procurando isso. Estão procurando entender como nós, seres humanos, somos capazes de viver debaixo de regras. Mas eu acho que você tem um ponto que eu vou aproveitar. Não sei se é o que você pensa, mas é o que eu penso. E provocado por você, eu vou falar.
Eu leio muitas vezes alguns filósofos do direito, eu falo, olha que interessante, ele está falando uma coisa que outros em outras épocas falavam e sabiam, e nós perdemos isso. Então, eu acho interessante, às vezes, quando eu leio alguns filósofos do direito, que eles estão, com toda a devida humildade, vou falar isso, às vezes redescobrindo a roda. E por que a roda tinha sido esquecida? Porque, digamos assim, fazendo a analogia, naquela sociedade eu não precisava mais da roda. Eu resolvi os meus problemas, como os incas aqui nos Andes, né? Eles não precisavam de roda porque nem podiam usar a roda. Então, usavam os transportes nas lhamas e tal, não precisavam de roda. Mas, então, tem sociedades que não precisavam mais daquilo e se viraram com outras coisas. Hoje, dados os limites do modelo, exatamente que você mencionou, estatal, de soberania e assim por diante, eu preciso reinventar outras coisas. É claro que eu não estou voltando ao passado, mas aqui o problema do universal. Eu sou capaz, como ser humano e como cultura humana, de pensar coisas que outros seres humanos são capazes de pensar também. Foram capazes no passado e serão capazes no futuro. Eu acho que é aí. Aí a minha combinação, talvez, ruim, entre filosofia e história. Mas eu acho que elas não se anulam. Eu tenho que fazer esse esforço, elas não se anularem. Eu acho que fazer história é pensar conceitualmente, mas pensar conceitualmente implica sempre essa suspeita de que eu estou tornando eterno, no sentido do tempo, ou universal, no sentido do espaço, uma experiência que nós pudemos ter e outros não puderam, né? Mas nesses termos, voltando à intervenção acho que é o Vitor, né, que me fez. Então, nesses termos, eu sou muito próximo aos universalistas, Vitor. Eu acho que se é gente, eu sou capaz de me comunicar. Eu sou capaz de me comunicar. Se eu encontrar um tuareg no deserto, eu falo, é gente. Vai ter um jeito da gente conversar. Vai ter um jeito da gente se comunicar. Acho que é muito difícil. É claro que, justamente, as sociedades muitas vezes entram em conflitos porque eu não reconheço o genocídio dos povos indígenas na América são um resultado dessa falta de reconhecimento, né? Mas eu acho que eu posso pensar que se eu reconhecer como ser humano, vai em algum momento ser possível a comunicação. Nesses termos, eu sou um universalista. Eu acho que é isso, não tem jeito. Enfim, acho que empiricamente pode não acontecer, mas deve acontecer e é possível, né? É o que eu digo também, um exemplo banal, me desculpe, eu não consegui ensinar ainda a minha gatinha aqui a atender a campainha, a atender o telefone. Não vai aprender, né? Já tem 9 anos que está comigo, não aprendeu, não vai aprender. Mas se fosse um tuareg que estivesse passando na minha casa, eu acho que ele aprendia. Eu acho que ele aprendia, entendeu? Isso é o universal para mim, da humanidade. Eu acho que tem essa dimensão. Eu reconheço e posso reconhecer essa universalidade. Enfim, mas aí, justamente, tá vendo? A gente está transitando da história para a filosofia do direito. E, Sara, eu acho que o diálogo é importante. Não é valorizado o suficiente, nem por nós, historiadores, enquanto historiadores, nem pelos filósofos, enquanto filósofos do direito. Mas eu acho que é importante. Você vê, eu dou um curso de história de filosofia do direito. É muito legal quando você começa a ler um clássico, digamos, como Aristóteles. O que é que o Aristóteles faz? É uma maravilha aquilo. Você vê isso na metafísica, na física. Ele sempre começa falando do que os seus antecessores falaram. Ele sempre começa recuperando todas as teorias que vieram antes dele. Fala assim, bom, esse intuiu certo, aquele intuiu errado. Ele entra numa conversa. Eu acho que ser humano é entrar nessa conversa, que se desenvolve no tempo. Mas que se desenvolve no tempo com essas categorias que nos permitem
viajar no tempo. Não vou dizer transcender o tempo, mas viajar no tempo. É por aí. Enfim, eu falo muito, né? Vocês me desculpem, Gustavo. Tá desculpado. Mas é que também essas perguntas são maravilhosas. Vocês só fazem essas perguntas relevantes, né? Então... Bom, a gente, para assim, né, tomando, enfim, né, considerando também o seu tempo, né, que não sei exatamente como é que ele tá, mas enfim, a gente tem 3 inscrições aqui, e eu não sei se alguém mais, assim, parece que o momento, as inscrições se encerrariam agora, né, então alguém mais quiser se inscrever, por favor, se manifeste. Então a gente tem 3 perguntas agora, né, do Daniel Damasceno. Oi, Najib, pode falar, se inscrever, né? Tudo bem. Então a gente tem, o Daniel Damasceno, e na sequência o Rafael Matheus, e aí depois eles dois, o Tarcísio e o Najib. Não sei se tem mais alguém inscrito, mas enfim, acho que sendo assim a gente fecha nesses blocos. Então, Daniel, por favor, e na sequência pode falar o Rafael. Boa tarde a todos, professor, parabéns pela excelente palestra. A minha pergunta é exatamente sobre a relação entre a história e a filosofia, né? Eu estava lendo aqui o livro do Sil, né, o último livro que foi publicado, e, bom, é inegável que, de algum modo, para fazer filosofia de direito, a gente precisa da história, né? Foi o que os grandes sábios da história falaram sobre aquele tema, né? Foi Aristóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Reich, entre outros, né? E eu estou escrevendo a minha dissertação, e esse é um dilema constante, né? Porque eu falo sobre as virtudes, e aí eu quero... O primeiro capítulo é descrever como as virtudes desapareceram do direito, né? Como foi que se foi se perdendo. Eu vou falar de Hobbes, Pufendorf, Tomás, o Grosso, sendo que eu não tenho tempo, infelizmente, para estudar todos, ler toda a doutrina deles e dar uma sistematicidade ao pensamento deles. E acaba que vai haver lacunas, vai haver uma superficialidade em algum ponto ou outro. E eu decidi lembrar, bom, é melhor falar ou não é melhor fazer essa parte histórica ou não fazer? Eu falo só de o que Aristóteles e Tomás de Aquino pensavam. Então, acho que a minha pergunta era também um conselho, na verdade, como pesquisador, assim, jovem, talvez, deve lidar com esse dilema, com a multidão de autores que existe, né? Assim, talvez a gente nunca vai poder conseguir lê-los todos, né? Ler toda a obra inteira e tratá-los com a devida especialidade, né? Dá para fazer uma dissertação só sobre o que Hobbes fala sobre virtudes. Bom, acho que é isso. Como o senhor lidaria com esse problema, com esse dilema entre filosofia e história? Tá. E aí, na sequência, o Rafael Crone. Bom, as duas perguntas, a minha pergunta, na verdade, tem muito a ver com as do Russo e a do Stefano. Isso porque esse problema que também o Daniel apresenta, né, da relação entre a história e a filosofia, especificamente a filosofia do direito, é objeto do meu interesse há algum tempo. E me parece que uma primeira possível saída, eu gostaria de ouvir o que o senhor acha sobre isso, né, seria, em primeiro lugar, fazer uma classificação das concepções de história, porque, bom, falando de história, existe um problema do próprio historiador, né, o que o historiador vê sobre a história. Então, uma classificação, em primeiro lugar, preliminar, das concepções de história, se é que elas podem ser classificadas completamente, não apenas das concepções historiográficas mais recentes, né, mas das próprias compreensões meta-históricas ou macro-históricas, por assim dizer, que me parecem influenciam muito o pensamento jurídico dependendo da época na qual elas estão vigentes. Então, o pensamento jurídico que se desenvolve em Hegel bebe, na verdade, inteiramente da sua filosofia da história, né? O pensamento jurídico hegeliano não pode ser compreendido longe da filosofia da história hegeliana. O pensamento kantiano também depende muito da própria concepção de história, da visão cosmopolita de história que tinha Kant. E, de modo mais antigo, me parece que existe alguma correspondência, não sei se é uma correspondência estrutural ou é mera coincidência, entre a teologia da história medieval e o modo como o direito era pensado nas suas múltiplas estruturas hierárquicas e nos seus múltiplos ordenamentos no medievo. Então, esse caminho de perceber, em primeiro lugar, as múltiplas possibilidades de pensar a relação entre história e o direito, talvez lançasse alguma luz sobre esse problema das teorias do direito, enquanto mais ou menos adequadas a cada época, né? Mas, a partir daí, a questão se torna um pouco mais nebulosa, pelo menos para mim, porque
eu acho que o resultado dessa investigação seria algo como o ponto de partida dessa exposição do senhor, né? De que, no final das contas, o direito ele é criação humana, e sendo criação humana, ele toma parte das diversas concepções da vida humana que o próprio homem tem. Então, sem compreender essas concepções em cada época, não é possível compreender propriamente como o direito funciona naquela época. Mas, partindo daí, como sair desse elemento que é um resultado, né, um possível resultado filosófico, mas é um resultado preliminar, por assim dizer, né, porque ele seria um ponto de partida, me parece, de uma filosofia jurídica que leve em conta a historicidade do direito, mas, ao mesmo tempo, percebe que essa historicidade não é uma historicidade completa, não é que existem elementos de mutabilidade, que existem variações e permanências, né? O que o senhor acha disso? E, assim, partindo desse ponto, né, partindo desse ponto de conclusão e de conclusão estrutural do direito como criação humana, e como criação humana bebendo completamente da mentalidade humana e das formas de compreensão humana, né? Como partir daí para uma filosofia do direito que incorpore o fenômeno histórico, né, a própria historicidade do direito? Tá. Talvez seja bom eu ouvir as outras duas perguntas também de uma vez, Gustavo. Perfeito. As outras duas intervenções, você falou que é do Tarcísio e do Najib. E aí eu retomo aí um pouco. Perfeito. Tarcísio, pode, à vontade. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Professor José Reinaldo, muito obrigado pela sua explanação. Eu me senti especialmente tocado, porque eu sou aluno da UFC, né? Sou aluno do doutorado da UFC, orientando o professor Gustavo, que é um historiador, mas eu, desde a graduação, eu estudo teoria do direito. Então, o professor Gustavo, ele me apresentou a história do direito já acho que foi no doutorado mesmo, no finalzinho do mestrado, no doutorado ele me apresentou a história do direito. Foi muito legal, porque é mais uma contribuição que eu tenho que fazer a essa conversa, né? E estudar a história do direito, eu lembro que um dos primeiros livros que ele me indicou foi o seu, né? E me fez olhar a teoria do direito com um olhar diferente, porque antes eu via uma dicotomia como teoria do direito como decisão, como aquele que ajuda só em juízes, em tribunais atuais, né, que é o perfil mais durkheimiano, em oposição a uma perspectiva, entre aspas, descritiva, né, hartiana, e eu tinha aqui essa dicotomia na minha cabeça, né. E aí, quando ele me apresentou esses novos debates, né, na história do direito, eu comecei a ver também como uma ferramenta de pesquisa para o historiador, né. Então, é como se eu falo, você ter uma concepção de direito auxilia no estudo da história do direito, né? Tem que ter, senão você não tem o que procurar ali, né? Você não tem o que procurar na sua pesquisa, né? E isso, para mim, foi uma reflexão muito interessante, assim, mudou minha forma de ver o direito, de realizar meus estudos, né? E acho que até mais ou menos o Vitor, a gente já se encontrou em alguns eventos também, né? Lá em Belém, com a turma de teoria do direito, que é muito legal. Então, a minha perspectiva, né, existem autores que realmente estão do seu lado, professor José Reinaldo, né? Por exemplo, eu até peguei aqui um livro que é do John Gardner, que ele, Deus o tenha, ele faleceu recentemente, né, professor de Oxford, e o último capítulo desse livro, ele debate assim, por que os historiadores não utilizam essas ferramentas nas suas pesquisas, né? O próprio Hart, na introdução do Hart, ele disse, olha, isso aqui é uma introdução à sociologia descritiva, mas não era. Depois ele se corrigiu, ele disse que o conceito de direito, ele debate ferramentas para alguém que queira descrever o direito em alguma situação, em qualquer situação, né? Então, é muito importante para eles essa questão. Os historiadores são muito importantes, né? E o Gustavo me fez olhar
para a Idade Média, para o Brasil colônia, e me dizem, olha só, realmente não existe um direito estatal aqui, se eu pegar algumas ferramentas, talvez o meu olhar fique um pouco enviesado, né? Talvez o manual de confessores do Aspilicueta não seja uma fonte do direito tão tradicional assim, como seria um olhar enviesado de um positivista legalista, né? Também é algo que o professor, ai meu Deus, eu esqueci, vocês acabaram de comentar, português. Espanha. O professor Espanha, comenta em seus textos, né, também, que muitas vezes os historiadores, eles olhavam para a história com um olhar muito legalista, muito enviesado, e eu tenho meu orientador de referência, né, que ele busca corrigir um pouco, né, olhando para as decisões e como uma fonte de direito, né. Então, era isso, professor, é mais uma contribuição mesmo a essa nossa conversa que a gente está tendo aqui, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui no grupo. Obrigado, Tarcísio. Por fim, Najib. Bom, eu achava que a minha pergunta ia ser muito distante, assim, mas, na verdade, a minha pergunta tá casando bem, assim, com a discussão, que eu me preocupo muito, e eu queria compartilhar essa preocupação, porque eu acho que eu vejo no professor José Reinaldo algo nessa direção, que é a dissolução de algumas fronteiras do conhecimento, né? Porque antigamente você tinha uma concepção de ciência que não, se você tiver um método sólido, aí o conhecimento vai ser verdadeiro, né? E a concepção pragmatista hoje de ciência é uma atividade social e de exercício basicamente da racionalidade. Não tem muita diferença entre você pensar cientificamente e você pensar racionalmente. No fundo, as coisas são a tendência é que elas sejam a mesma coisa. Então, o ato de pensar racionalmente sobre a história, sobre o passado, e pensar racionalmente sobre coronavírus, né, faz parte de uma atividade social, né, mas de utilizar a racionalidade. Então, acho que o professor destacou ceticismo metodológico, e aí o outro ponto que eu acho que está em conjunto, mas às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre isso por causa da linguagem, é o naturalismo metodológico, né? E aí eu acho que eu tenho essa preocupação de pensar a história do direito com universais, não a partir de conceitos, mas a partir de uma certa universalidade da experiência humana que tem bases biológicas. E aí, se eu falar isso, as pessoas já ficam doidas e começam a dizer que eu estou querendo ser determinista, né, ou coisas assim. Mas é como estudar linguagens e ficar surpreendido com diversas línguas diferentes e tudo mais, mas não perceber que a cognição para a linguagem tem a ver não com fonética, porque a pessoa muda, tem exatamente a mesma capacidade, né? Isso é um fenômeno superficial, tem a ver com uma capacidade genética que a gente tem que é diferente de outros animais, né? E, em alguma medida, a capacidade de criar regras e de fazer planejamento social, um grupo de pessoas planejando abater um animal na savana, esse grupo, coletivamente, ele cria determinado plano, isso gera criação de regras, isso gera expectativas sociais mútuas, que podem eventualmente gerar uma punição, porque, afinal, você não participou da mesma forma, né? Então, essa experiência humana, que é biologicamente determinada, é a experiência de produção de regras, né? Então, assim, essa abertura para o natural na história do direito é algo que eu vejo que é muito difícil de não causar choque entre as pessoas. Quando você começa a falar disso, as pessoas já acham, meu Deus do céu, lá vem aí um biologicista spenceriano, né, do século XIX, porque as pessoas têm aquela concepção, né, de ciência lá de trás, enquanto que hoje eu acho que, enfim, eu queria compartilhar essa ansiedade e ver se o professor tem um pouco disso também, ou se não, ou se a gente está... Enfim. Eu acho que sim. Eu vou começar, então, reagindo direto à do Najib. Eu acho que é isso. Quando eu começo meus cursos aqui, muitas vezes, eu falo, falando, vocês têm noção de que vocês são bichos? Nós somos bichos. Nós somos bichos. E por isso é que me remete ao Aristóteles. Somos bichos que falam. Bom, não é uma diferença trivial. Não é uma diferença trivial. Porque ao sermos bichos que falam, a pergunta foi do Rafael,
Nós criamos, tem uma frase linda que eu usei aqui, é de um antropólogo francês, citada pelo Benedito Nunes. Vitor, aprendi isso com o Bené, como a gente chama, o Benedito Nunes. Assim, os homens moram, os seres humanos, moram numa floresta de símbolos que eles mesmos plantaram. E ser humano é habitar essa floresta. Não habitar essa floresta é ser Mowgli, o Menino Lobo, Tarzan, o Rei dos Macacos, ou Caspar Hauser. Nós habitamos nessa floresta, né? Então, isso, Rafael, me leva ao seguinte: a minha concepção de história, por isso que eu vejo uma ligação com a resposta que eu pretendia te dar, ela envolve por trás uma certa antropologia, uma certa concepção do que é a vida humana, que é, Najib, específica, de uma espécie de animal. Uma espécie de animal que introduz inovações conscientes no seu mundo institucional. Mas, no fundo, é isso que está em jogo. Então, eu acho que eu preciso ter essa concepção de ser humano. E é por isso que a gente tem uma história. E a história não é só algo que acontece, é algo que é feito. Então, aqui eu vou dar o segredo da minha receita para vocês, né? Os chefes não gostam de passar o segredo. Vou passar o segredo porque não é segredo, está nos meus livros todos. Um autor que foi muito importante para mim e que justamente vive entre a teoria da história e a filosofia é o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur vive nessa porta giratória da filosofia e da teoria da história. E eu acho que ele é um dos que mais me influenciou. E me influencia até hoje nessa concepção. Então, a minha resposta iria por aí. Quer dizer, não é uma resposta, mas é um caminho que eu acho que a gente pode seguir juntos, né? Pensar essa antropologia, pensar que a história é parte da vida humana, e é parte da vida humana porque nós somos capazes de linguagem. E pela linguagem, nós podemos ir para o passado e para o futuro. Aristóteles tem uma coisa belíssima na retórica, ele fala, eu não posso trazer as coisas, a cada vez que eu discuto, eu não posso trazer as coisas mesmas. Então, como é que eu trago as coisas para discussão? Pelos nomes, pelas palavras, pela faculdade. E essa faculdade, Najib, é a faculdade de simbolização, que os biólogos dizem surgiu na nossa espécie, nós desconfiamos que em tal época. Por quê? Porque eles começaram a desenhar, começaram a ver, e a coisa mais banal para nós do direito, é haver uma coisa como sendo outra. Ver uma coisa como sendo outra é o que a gente chama no direito a validade. E todos nós aqui, eu sou do São Paulo, de um tempo que tinha muito terreno baldio, a cidade era 10 vezes menor do que é hoje, então a gente brincava na rua, e a gente fazia gol na rua. Como é que a gente fazia gol na rua? Pegava um tijolo, um pedaço de tijolo, não era nem um tijolo inteiro, porque o dono da construção ia brigar com a gente, pegava um pedaço de tijolo e punha num canto, punha no outro, e aquilo valia como um gol. É essa capacidade que, se você vai brincar com o cachorro, ele não vai ser capaz de fazer isso. Ele não vai ser capaz de brincar assim com você. Então, eu acho que tem esse fundo natural mesmo, em cima do qual, por causa dessa capacidade de falar e de ir para frente e para trás no tempo, né, de criar tradição, de transmitir, de imaginar, a gente vive na história, não tem jeito. Então, é antropologia mesmo. É uma antropologia de base. Nessa antropologia de base, o Tarcísio, entra o direito. Faz parte da vida humana. Essas formas, não entra o direito como nós o conhecemos, mas entra o viver sob regras, digamos assim, de maneira geral. Daniel, eu não tenho solução para o seu problema. A minha solução é a solução que eu daria para um orientado meu. Recorta melhor, recorta mais. Estude um autor só, então, nesse caso, e leia tudo que esse autor produziu,
e tudo que você conseguir do que foi produzido sobre ele. Todos nós que nos submetemos à banca de mestrado, doutorado, livre docência, titular, tudo, a gente sempre está preocupado com o cara da banca que vai trazer uma coisa que a gente não leu. E sempre é possível, mas isso é também a contingência da vida humana. Mas a minha solução para você seria essa. O mais interessante, talvez seja no seu caso, pelo que você falou muito brevemente, pegar um autor que você poderia considerar paradigmático. Por que ele é mais exemplar que os outros, né? Outra opção seria pegar um autor que não é tanto um autor tão tratado e você falar, mas esse autor, justamente porque ele ficou à margem, ele tem algo a me dizer porque me interessa. Sei lá, são escolhas aí de método mesmo. Difíceis sempre. I rest my case. Bom, eu acho que depois dessas 2 horas de conversa, enfim, de muito aprendizado, eu só posso agradecer a professora Zé Reinaldo Lima Lopes por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Agradecer a cada um dos presentes, né? Porque se fosse uma conversa basicamente entre mim e o professor Zé Reinaldo, eu acho que nós ficaríamos, né, Zé Reinaldo, 2 horas conversando, né? Mas seguramente é muito mais rico quando a gente tem muitos interlocutores e tão qualificados. Então, eu acho que eu só posso agradecer a cada um de vocês, gostaria de mencionar o nome de todos, né, mas não vou fazer isso, mas queria agradecer a presença também, que acabei de ver, vi há pouco tempo que entrou aqui, nosso querido professor Renzo Honores, diretamente do Peru. O professor Zé Reinaldo falou em Incas, né, o Renzo já olhou assim, opa, né, então, muito obrigado a cada um de vocês, e o professor Zé Reinaldo deixa a palavra aqui para, enfim, né, para uma fala final, com os meus mais profundos agradecimentos, novamente, por você ter aceitado estar conosco aqui. Eu que agradeço, Gustavo, como eu já disse no início, foi uma honra, uma alegria, extremamente produtivo estar com gente com quem a gente não conversa todo dia, que vem perguntas interessantes. Então, realmente, para mim, foi uma experiência extraordinariamente importante, e eu só me desculpo, às vezes, pelo tom, eu me empolgo, estou conversando com meus colegas, meus iguais, e o tom fica um pouco informal demais, me desculpo por isso, mas é realmente uma alegria, e precisamos todos desses encontros e de nos encorajarmos mutuamente nesse momento tão trágico, tão triste para o Brasil, tão deprimente para a vida intelectual, mas para a vida do dia a dia, esse massacre que nós sofremos ontem no Rio de Janeiro, que é exemplar de uma sociedade, todos nós aqui, historiadores do direito interessados nisso, uma sociedade que não consegue viver sob a lei, e que exige sempre, como dizia o Cícero, a submissão aos homens, e a algum homem em particular. É uma tragédia, mas estar juntos entre nós nos alegra, e nos reforça e nos dá coragem, eu espero, para a gente avançar e continuar. Muito obrigado. Foi uma grande honra, Gustavo, uma grande honra de verdade. Obrigado. Honra nossa, professor. Muito obrigado. Queria aproveitar também e fazer aqui o convite, né, para que, enfim, para a nossa próxima reunião, que está marcada no dia 28 de maio, 28 deste mês, a gente vai receber o professor Alejandro Agüero, né, que é um parceiro de trabalho também do professor Zé Reinaldo. Então, vamos manter aí o altíssimo nível dos nossos convidados, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos e até mais. Até logo. Até mais.